Eu disse: Deus, se for só essa vida que o Senhor tem para mim, pode me levar dessa terra, porque eu não quero mais viver. Mas se tem algo além disso, se o Senhor tem planos maiores, algo melhor para mim, e eu não estou enxergando, por favor, abra os meus olhos, por favor, me mostre o caminho e a direção. Se eu tiver igual aqueles burros que só enxergam para frente, Senhor, por favor, me ajuda. Tira as escamas dos meus olhos, me mostra onde que está sendo o problema. Mas se o Senhor disser para mim que não, é só isso mesmo, você nasceu porque você tem esse karma, você tem essa maldição para cumprir, eu não quero mais viver. Eu vivo uma vida que nem eu mesma aprovo. E foi essa oração que eu fiz. Um dia, deitada aos pés da minha cama, de joelhos, eu me debrucei sobre a cama, chorei e falei com Deus. E depois daquela oração, nos dias seguintes, eu vi Deus começar a mudar a minha história. Eu não sei qual o cenário que você está passando. Eu não sei se você um dia já pediu a Deus para tirar a sua vida, porque existem depressões que elas fazem com que a pessoa tente tirar a sua vida. Mas às vezes, se você não é perseguido por um espírito suicida, e aí essa questão de herança espiritual, de maldição espiritual, por que algumas pessoas se matam, aí é questão de outros vídeos. Mas um dia eu fiz essa oração para Deus e pedi para que Deus me levasse, porque eu já não queria mais viver. Eu tenho várias amigas que já escreveram livros, assim como eu, falando sobre a sua experiência de ter tentado se matar, mas eu nunca tentei tirar minha própria vida. Mas eu estava tão desgostosa de viver, eu estava tão chateada, eu estava tão envergonhada do que eu tinha construído para mim até então, que eu comecei a pedir a Deus para me levar. Eu era casada, eu estava casada, eu já tinha o meu filho lindo com 3 anos de idade. E você imagina uma mãe não pensar no seu filho, mas sentir uma dor, um desgosto pela vida tão grande ao ponto de não querer mais viver? Eu estava muito longe de Deus, muito longe do meu propósito, eu estava no auge de uma crise de identidade. E eu precisava que Deus viesse ao meu encontro, me socorresse, me tirasse daquela situação. Eu estava com 29 anos. Na verdade, o meu filho estava perto de 4 anos. Eu estava com 29 anos e eu não tinha orgulho de nada do que eu tinha construído. Hoje eu olho para minha vida e penso, meu Deus, se eu tivesse desistido, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo. Eu não estaria vendo meu filho crescer. Eu não estaria desfrutando de tudo que o Senhor me fez viver depois dessa oração. E é por isso que se esse vídeo chegou até você no momento decisivo da sua história, de você pensar se você quer realmente viver ou se você não quer viver, se você quer realmente tirar a sua vida ou se você não quer mais lutar, eu quero te dizer, o que você está vivendo não é tudo que existe. Esse vídeo não chegou até você à toa, não é aleatório. Deus está dizendo para você que o que Ele tem para você nem se compara com o que você está vivendo hoje. Que o que os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, é o que Ele tem preparado para nós. Que é além daquilo que pensamos e sonhamos. Eu sei que Deus tem poder de transformar toda e qualquer história e situação. Ele tem perdão para o pior pecador. Você imagina que Paulo, a gente sempre tem o homicídio, né? Como um dos crimes mais cruéis que se possa existir.
né? Porque você tira a chance da outra pessoa se arrepender, mudar de vida, ou criar seus filhos, ou viver. Quando você mata alguém. E Paulo na Bíblia, ele é esse homem que matava alguém só porque essa pessoa era cristã. Ele não matava um bandido, ele não matava um perverso, ele não matava alguém que tivesse aborrecido ele matava alguém simplesmente por se declarar cristão. E você imagina que Deus pega esse homem e transforma a vida dele. E essa história fala de amor. E nós nos encontramos num ponto da nossa vida de querer desistir da vida, não só porque a nossa vida está triste, alguma coisa aconteceu, mas por falta de amor. Amor a Deus, amor a nós mesmos, amor ao próximo. O que eu quero te dizer hoje é que a sua vida está do jeito que está por algumas escolhas e por coisas que muitas vezes fugiram do seu controle. Mas a partir de hoje o Senhor te convida a viver uma vida, um começo de uma vida diferente. Que de fato não vai ser pisquei e mudou. Mas na medida que você fizer novas escolhas, na medida que você seguir caminhos diferentes e que você pedir ajuda para Deus e convidá-lo para fazer parte da sua vida, de fato, e então você vai viver uma vida diferente. Eu não estou falando de histórias que eu ouvi falar. Eu não vim aqui te falar de um testemunho que eu ouvi falar. Ou de uma história da Bíblia que eu li, que eu creio veementemente que são verdadeiras. Mas eu vim te falar de algo que eu vivi na minha vida. De ser uma pessoa que já não queria mais viver. Que perdeu a graça e a esperança de dias melhores. Mas Deus vem e me mostra um novo caminho. Isso começou a mudar depois de alguns dias, quando eu, em uma conversa com uma colega, e olha como é muito importante você conversar com pessoas e começar a abrir a sua mente para ouvir pessoas diferentes. Uma conversa com ela, ela disse assim: amiga, depois de uma mentoria, a sua mente muda, a sua mentalidade muda. Então eu não tenho como te dizer nada para você fazer com dinheiro, para você fazer com a sua vida agora. Porque depois que você entra numa mentoria, sua mentalidade muda. Naquele momento parece que a palavra mentalidade se tornou em letras garrafais na minha frente. Essa palavra soou para mim de uma maneira muito diferente do que tinha soado um dia. Não quer dizer que eu nunca tinha ouvido essa palavra. Mas naquele momento, era a resposta que eu precisava. E Deus estava dizendo para mim: minha filha, o seu problema é o seu modo de pensar. Depois daquela vez que eu conversei com ela, e ela disse para mim que o meu problema era o meu modo de pensar, eu comecei a ver, pronto, o problema é o meu modo de pensar, mas o que gerou e formou o meu modo de pensar, o meu modo de ver a vida? Foi aí que eu comecei a pesquisar vídeos acerca disso. Mudança de mentalidade, PNL, mindset, o que faz eu pensar desse jeito, eu sentir desse jeito, eu ver a vida desse jeito, eu enxergar o mundo desse jeito. A nossa criação tem muito a cooperar com isso. Mas o ambiente que eu convivo, o ambiente religioso, as experiências que eu tive, as pessoas que eu ouço, o tipo de vídeo que eu assisto, o tipo de conversa que eu tenho, as minhas amizades, tudo vão forjando o meu modo de pensar. E aí eu quero dizer uma coisa para você.